Meus amados irmãos, graça e paz a todos. Eu estou aqui de volta hoje para tratar um assunto que foi feito os comentários hoje da lição número 14, lição 11, 14 de junho de 2026, que falou sobre Jacó, de enganador a homem de honra. Não que eu venha aqui advogar a situação de Jacó, não isto. Mas não fiquei muito de acordo com a elaboração do assunto em si, olhando para a situação de Jacó e Esaú e todo o seu contexto, um apanhado geral. Não vejo muito essa qualificação assim de Jacó, um enganador. Fato é que Jacó, ele enganou, a Isaac, quando teve aquele combinado da bênção, que Isaac pediu para que Esaú fosse ao campo pegar uma caça, preparasse um prato para ele fosse abençoado, etc. Os irmãos já conhecem o texto, não vou aqui entrar em mérito para não dar muito tempo, mas enfim, onde eu vejo é isso aí. Mas vamos lá. O textuário da lição, ele está inserido no Gênesis capítulo 32, verso 28, essa lição aqui. Ela vai sair ali ao contrário no vídeo, mas enfim, vocês conhecem e estudaram hoje essa lição, no dia 14 de junho de 26. E vamos lá, vamos para o texto. Eu quero ler no Gênesis 25, 24, a partir do 24, para a gente ter aqui um norte. Diz assim, Gênesis 25, 24, fala sobre o nascimento de Esaú e Jacó. E cumpriu-se o dia para dar à luz, e geme no ventre, e saiu primeiro ruivo, e todo como veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. Que Jacó de fato é como alguns usam aí muito, se escuta aí que ele fala enganador e etc, etc. Mas ela, no sentido mesmo, é aquele que agarra ao calcanhar. E isso foi estudado na lição anterior, foi até aqui, falado, frisado, aquele que segura pelo calcanhar. Esse seria o nome de fato, Então, está aí essa questão. Aí, e cresceram os meninos. Esaú foi varão perito na caça, varão no campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó, cozeram o guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Quem? Esaú. Escute bem, aqui vai entrar, vamos ver a contradição da história. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: escute bem, eis que estou a ponto de morrer, para que ele servirá logo a primogenitura. Verso 33. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú, e o guisado das lentilhas. Ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Eu não vejo aqui, pelo menos nesse texto, Jacó usando de engano com Esaú. Você veja que ele foi bem categórico e disse assim: você jura? Você quer vender? Vende mesmo? Não. Foi feito aqui um negócio, um tratado entre eles,
Ah, e a questão está em quem? A questão que eu vejo aqui é no próprio, né, Esaú. Vamos para Hebreus, capítulo 12, verso 16 e 17. Eu estou lendo assim porque, para não ficar tão longo o vídeo, eu quero que vocês assistam o vídeo, né? 12, 16, 17. Olhe bem. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima o buscou. Você vê que aqui a palavra ela é bem clara, bem eficaz, né? E ninguém seja fornicador, chama-se Esaú de fornicador, o profano. Então, observe-se que quando vemos tratar desses assuntos, vemos mais um lado culposo do próprio Esaú e não do Jacó. Porque as pessoas elas falam muito de Jacó, né? Que Jacó é enganador, isso, aquilo, e Jacó teve um encontro com Deus, e Deus mudou o caráter de Jacó. Olha, e eu, em todo contexto da história, não vejo Jacó nessa qualificação que foi colocado aqui dessa pauta. Jacó, depois ele foi mandado para casa do tio, chegou lá, trabalhou lá para o tio, depois trabalhou por Raquel e foi dado a ele, né, a Lia, ou Leia, e depois continuou trabalhando por Raquel. Ele foi enganado, e aí entra alguns comentários que ali ele estava sendo, ali entrou em eminência ali da reciprocidade, né? Mas enfim, no momento que eu vejo, né, o Jacó usando, vamos dizer, de engano, seria na hora que ele foi diante do pai, e aí é onde vejo, aí tudo bem, aí ninguém tem, isso aí é fato. Mas vamos para a Bíblia, Gênesis 27. Vamos ler. Deixa a Bíblia falar, né? O que está escrito não tem, o que está escrito não tem como retrucar. Está escrito e ponto. A partir do versículo de número 6, nós vamos ler. Vocês conhecem bem a história? Vocês conhecem bem a história, mas vamos ler. Rebeca e Jacó engana Isaac. Olhe bem. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo, 27, verso 6. Eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo, traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz, naquilo que eu te mando. E isso é, né, Rebeca falando com Jacó. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bois, aliás, dois bons cabrito, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Escute bem. E levá-lo-ás a teu pai para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe, eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu, varão liso. Olha a conversa. Porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos, Jacó falando, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E o diálogo de Jacó com Rebeca. E disse-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedeça a minha voz, e vai e traz-emos. E foi, tomou, e trouxe a sua mãe, e sua mãe fez o guisado saboroso, como seu pai gostava. E aqui no versículo número 18,
Aí onde entra a questão. E veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isto que tão cedo achaste, meu filho? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Aqui é onde entra a questão, que Jacó, de fato, ele mentiu, mas induzido por quem? Por Rebeca. Certo que um erro não justifica o outro, né? Mas eu vejo aqui, né, uma indução, mas não com todo esse aparato, dessa culpa em cima do Jacó, né? Quando se parte, né, para o casamento, né, dele com Raquel e Leia, onde ele foi enganado, mas também vemos ali que o Jacó, e eu tenho observado no texto, que o Jacó em si, ele não é esse cara que as pessoas descrevem. Eu não vejo, não vejo no texto ali ele sendo um usurpador, um enganador, um detrator, enfim, lá no âmbito que ele convivia, lá na casa do Labão, né, o tio. Eu vejo um cara ali, batalhador, lutador, querendo. E todas as questões que ali aconteceram dos animais que ele adquiriu, foi estratégia de Deus, para a vida de, não uma mentira, não um engano, né? Foi Deus abençoando e fazendo próspero lá eu diria na casa, né, do Labão, ok? Quando Jacó, ou quando, né, Isaac pede para que o Esaú vá fazer a caça e preparar o guisado, ele tinha aproximadamente 137 anos, aproximadamente. Ele já pensou, ele pensava que morreria por aquele tempo, mas isso não aconteceu. Né? Isso não aconteceu. Jacó, aliás, Isaac vai morrer provavelmente com 180 anos, 43 anos após esse episódio acontecer. Glórias ao nome de Jesus. Mas também quero ler 31, Gênesis 31. Vamos ler aqui o verso primeiro a seguir, que é quando Deus fala com o Jacó para ele regressar, né, para ele voltar. 31 primeiro diz assim: então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Ou seja, os cunhados, né, de Jacó estavam aí dizendo que ele tomou, mas tomou como? Não tem aqui como se fala assim, eu diria uma maneira de usurpação. Não tem. O que eu vejo aqui é a ação de Deus na vida do Jacó para abençoar, né? Um tratado de Jacó com Labão, e quando tinha esse tratado, vinha a estratégia, ele fazia conforme ele estava na orientação de Deus para fazer, e ali acontecia, tanto do salpicado como do listado e etc. Entendeu? É isso que eu vejo. Então, eu não vejo o Jacó nesse teor que colocaram ele aí.
Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: olhe bem, torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Léia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhe: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmos sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai, com toda a minha força. 14 anos trabalhou pelas duas filhas, e 6 anos prestou serviço ao Labão, né? Mas vosso pai me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. Isso deu que o tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonho que os bodes que cobria as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. Então, meus irmãos, amigos, essa teoria, né, de Jacó, enganador, como ele foi taxado, né? Vemos em um texto que Esaú vai dizer que ele enganou, mas é Esaú que disse. Enganou como? Ele não chegou e foi Esaú que negociou com ele. Como é que eu negocio com alguém e depois eu vou dizer que a pessoa me enganou? Se eu próprio tive, essa audácia de entregar o que é meu por algo, eu diria supérfluo, né? E aí depois eu vou culpar. Não, eu particularmente não vejo isso. Mas enfim, o comentarista dessa lição, né, ele fez um comentário, né, e aqui está dizendo na introdução da lição, escute bem: Jacó cresceu em uma família marcada por favoritismo e conflito. Isaac amava Esaú e Rebeca a Jacó. Nesse ambiente, ele aprendeu a enganar para alcançar o que queria. Olha, se você ser estrategista, você ser uma pessoa de uma mente aberta, fértil, ser enganador, bom, é muito complexo isso na realidade. Mas eu não vejo, né, nessa questão, Jacó inserido nesse contexto, colocar aqui. Então, meus irmãos, para não ficar um vídeo tão longo, né, essa é a minha posição sobre essa questão do Jacó, do Esaú e do Isaac. Vale salientar que nós temos que atentar com diligência aos que está escrito. Nós temos por costume de ouvir muitas histórias e muitas das vezes nós entramos nessa canoa e vamos remando e vamos sem você realmente saber para onde está indo. A Bíblia é o nosso norte. A Bíblia é ela que dá todo o norte para a nossa vida, para o que de fato está escrito. Então não temos que nos agarrar, nos apegar com alguma coisa que disseram, que falaram, enfim. Não temos. Nós temos que de fato seguir aquilo que está escrito. Amém? Então que Deus em Cristo continue vos abençoando. Fiquem com essa reflexão. Esse é o meu ponto de vista. Dentro do que está escrito, né, do contexto, do texto que aqui está escrito, e para mim assim fica claro, né, que de fato Jacó não é esse homem que se desenham, que se pintam por aí, que já vem, né, de longas datas sendo falado sobre o Jacó. Deus abençoe a cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima. Em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.